Bom dia a todos. Bom dia, Hugo, meu dileto amigo do tempo ainda de faculdade, certo? Nós estamos juntos na Faculdade de Direito em Recife, certo? Então aí trilhamos caminhos, né, diferentes. Ele hoje está no Poder Judiciário e também professor, né, de Justiça do Trabalho, presidente da Associação Latino-Americana de Justiça do Trabalho. Essa data de hoje, né, dia 11, que entra em vigência as alterações, né, que foram muitas, né, na legislação trabalhista, para os meus alunos, né, das 5 turmas. A gente sempre aproveita o evento, também tem um incentivo aí do relatório, né, também é um incentivo e da importância. Logicamente que, dependendo do ângulo que você estiver, né, dá para unir o útil ao agradável, certo? E compreender algumas questões, concordando ou não há nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, os trabalhadores em geral não conseguiu ainda dar uma resposta muito forte a essas alterações, mas nada impede que no futuro, pois a luta social ela não é em linha reta, ela é em zigue-zague, então nada impede que no futuro se haja também pressões para modificações. Inclusive já foi objeto nosso aqui de debate, começou com aquela discussão de alterar a lei, né, que criou a lei da terceirização, né, foi algo colocado, permitindo a terceirização em qualquer tipo de trabalho, não mais só na atividade meio. Né, isso gerou, né, a primeira derrota do setor trabalhista do ponto de vista social, porque permitiu a possibilidade de se terceirizar em qualquer atividade. Ora, isso não foi suficiente, para aqueles que queriam diminuição de direitos. Após a alteração governamental, através, uns colocam impeachment, conforme legal, outros golpe, né, que fez com que a quadrilha que assumiu o Estado brasileiro passasse a implementar, né, toda essa política. E não só na área trabalhista, na área da saúde, a tentativa aí de alterar a Previdência, né, a questão da aposentadoria, que está um pouquinho de lado por causa da diminuição da maioria política, porque há uma percepção, já começa a ter uma percepção. Então isso está aí na pauta. Mas a trabalhista era urgentíssima, certo? Era urgentíssima. Então, evidentemente, que precisava alterar mais. Então, vem, em vez de um projeto de emenda constitucional que traria uma dificuldade muito grande de aprovação, porque precisa de um quórum qualificado, passou-se a mexer na legislação. Colocam, às vezes, que a gente revogou a Lei Áurea. Né? Na verdade, a Lei Áurea nunca entrou em implementação como deveria, né? Porque quando ela veio, praticamente, a escravidão já tinha terminado. Foi só um aspecto formal, certo? Mas, do ponto de vista da realidade, se você pegar até 43, que não tinha uma legislação consolidada, você tem legislações esparsas, acordos coletivos, decisões da justiça, etc. Então, nós não voltamos a um passado de escravidão, porque a história ela não se repete. Né? Alguns dizem assim, se repete como desastre ou farsa na segunda vez. A farsa ela continua, certo? O que temos a partir de hoje é, né, uma situação que antes era fraude, passou a ser legal, como por exemplo a pejotização, né? A fraude legalizada, então com base em lei. Então não é a mesma coisa de antes de 43, evidentemente, que as fraudes eram feitas sem base na lei, por isso que era fraude, vai deixar de ser fraude. Então nós não temos uma repetição, até porque a sociedade hoje é outra, né? Até porque a sociedade nossa é outra, a realidade tecnológica é outra, econômica, etc. A população, a quantidade é muito maior do que se você pegar nos anos 30 e 40, então não há uma repetição idêntica, certo? Então nós temos aí, com uma base legal, uma retirada de direitos, né? Então em muitas, por exemplo, atividades, certo? Inclusive alguns alunos que trabalham em certas atividades já diziam que ocorria já isso, né? Hoje, você tem muitas atividades em que há uma pejotização. Se você pegar, por exemplo, na produção de pessoas que trabalham com produção de filmes, vídeos, etc., tem muita pejotização. Em áreas que eu estava conversando com o professor Juliano, que é professor aqui da casa e é lá do mestrado e da especialização, ele estava informando que na área de vendas aqui o pessoal faz propaganda de remédio, que vai visitar os médicos, etc., a maioria é pejotizada, já antes mesmo da alteração. Então, o eixo central da reforma, já que o aspecto é muito grande, a gente não tem como tratar de todos os itens, foi
não o direito coletivo, apesar de ter mexido no direito coletivo. Os jornais, por interesses, né, a gente sabe, colocam, por exemplo, que as centrais sindicais e os sindicatos só estivessem preocupados com a questão da contribuição. Não é. Ela não foi nem o eixo central. O eixo central foi o desequilíbrio maior dentro da relação individual do trabalho. E qual é a legislação que você vai aplicar num contrato de autônomo? É a legislação trabalhista? Evidentemente que não. É a legislação civil. O PJizado vai ser a legislação trabalhista? Não. O autônomo tem direito a ter contribuições pela empresa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Não. E assim sucessivamente. Jornada de trabalho? Não. Limite? Não. Quem é advogado ou quem já está em escritórios de advocacia como estagiário sabe disso. Se não diretamente, afasta alguém que tem interesse e depois, mais na frente, chama para trabalhar. Para não haver a fraude da continuidade de contratos. Ou vai contratando os novos. Né? Então você tem hoje no país 3 milhões de desempregados. Aí vem o ministro da Fazenda dizer que a reforma trabalhista vai gerar emprego. Trabalho, gente, nunca deixou de existir. Trabalho vai continuar existindo. Mas geração de emprego, por causa de você permitir... Olha, PJizado não é empregado. Autônomo não é empregado. E acharam pouco, gente. Eu sempre falo isso na sala de aula, acho que já vão ouvir até de repetição. Naquela reunião da Associação Brasil Comércio Empresários, né? Lá em Nova York, os empresários estrangeiros disseram: a gente não vai poder reduzir salário não, é? Acharam pouco, né? Acharam pouco. Vampiro sempre quer mais sangue, não tem jeito. Você vê isso no filme, né? Senão ele não sobrevive. Né? Mesmo que seja regulado, né? Porque os vampiros hoje são mais modernos. Agora, é lógico que não vai a gente pensar que, de repente agora a empresa aqui vai... Não, isso vai depender de todo um processo. Né? Isso eu já tinha falado lá na época da terceirização. Né? Lá atrás. Então, você não mexe na Constituição, mas mexe embaixo. Foi muito mais desastroso. Porque na Constituição, além da questão do quórum qualificado, você tem um processo político mais violento. Porque é mudar a estrutura. Que descumpra a Constituição como estão fazendo hoje, principalmente parte do Poder Judiciário, não sabe mais o que é a Constituição, né? Não entendendo mais os direitos individuais como deveria ser, certo? Mas é difícil você mexer politicamente na Constituição. Então, vamos para a infraconstitucional, que foi o que aconteceu. Então, esses aspectos políticos, do ponto de vista da luta social, está na ordem do dia. Onde teve no país algumas manifestações, etc. Mas por que não houve uma contundência grande? Não é só porque a mídia não deixa, etc. Mas também o próprio processo social. Né? Você não viu engajado, por exemplo, nesse processo, pelo menos no meu alcance, por exemplo, as entidades representativas dos estudantes, as entidades representativas mesmo dos trabalhadores. Então, como nós não percebemos isso, e também há um equívoco das pessoas achar que a mobilização vai se dar por internet, desde quando você sentado olhando com o celular ou com o computador, você se mobiliza? Só os dedos. E daqui a pouco nem mais, né? Porque a gente vai falar, o computador faz tudo, eu pensar, e ele vai fazer. Né? Então, evidentemente, que é necessário, né, que as lideranças sociais, etc., repensem, né, porque todo instrumento de comunicação é importante. Não só o da mídia, da Wi-Fi, etc. Tudo. Como tudo é também instrumento de estudo. Você não estuda só na internet, né? Você usa livro, usa revistas, etc. Né? Então, evidentemente, para a questão social também está aplicado. É preciso repensar, porque se não quiser se perder mais, vai ter que se mobilizar mais, né? Porque está havendo uma anestesia. Só que a partir de hoje, devido às manchetes jornais, aí você já percebe os trabalhadores que não são afeitos a movimentos falando. Você ouve no ônibus as pessoas falando, você ouve no elevador, não é? E depois, para a semana, fica como está, vai passando. Não se pode deixar esquecer. Nenhum de nós pode deixar passar e esquecer o que está acontecendo, né? Do ponto de vista da questão trabalhista. Então, o resultado da reforma, essa reforma é um resultado que não termina aqui nem começou aqui, né? De todo esse processo político que vem se desenvolvendo, né? Principalmente a partir dos anos 2000, certo? Para a gente não ir tão longe, mas principalmente, e que foi andando, como diziam os antigos, feito fogo de monturo. Hoje praticamente não existe mais lixões, estão se acabando, mas sempre tem fumacinha, né? Aí de repente pega fogo. Então, que vai queimando por baixo,
e de repente aparece. Lógico que se o bombeiro lá não chegar para apagar, a coisa fica complicada, certo? Então é a mesma coisa, ou semelhanças, né? Do ponto de vista social. As coisas acontecem do mesmo jeito que acontece para um lado, acontece para o outro, não é? Então é bem possível que em algum momento haja alguma resposta por alguma situação que seja posta, que a gente não sabe qual é. Não existe bola de cristal que defina o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Mas a gente espera, e nós não somos pessimistas, não. Nós fazemos análise da realidade, né? Não é pessimismo, não passa em nenhum momento pessimismo. Acho que tem que lutar porque as coisas vão e vêm, nada é infinito, nem nada dura para sempre. Né? Nós somos o maior exemplo disso, individualmente, né? Querendo ou não, daqui a uns anos alguém não vai estar mais aqui. Ou por acidente ou por natureza, vai ter que deixar isso aqui. Se vai para algum lugar, isso aí é outra discussão, ninguém sabe. Mas é uma realidade, a mesma coisa são todos os fatos produzidos pela humanidade. Isso faz parte da cultura, né? Somos nós que transformamos, então evidentemente nós temos que ser otimistas, nós lutamos. Às vezes perdemos, às vezes ganhamos. É assim o processo social. Né? A luta de classe, que alguém disse que já acabou, nunca acabou. Né? Porque você ainda tem a questão do capital e trabalho. Então, evidentemente, ela não vai desaparecer. Só desaparece quando, se algum dia desaparecer as classes. Então, se as classes existem, a luta de classe existe. Né? Aí, a maior comprovação é esses interesses que são votados em leis, etc. O Congresso é um reflexo da realidade política e social. O Congresso não é ruim nem é bom. São representantes de interesses. Todos que estão lá. Certo? São representantes de interesses. Sejam religiosos, sejam econômicos, certo? Sejam interesses da luta das mulheres, dos homens, etc. Mas são representantes de interesse. Aquele discurso que eu sempre achei, isso aí não é de hoje, desde que eu fui estudante. Cada povo tem que ver o que merece, é um absurdo. É como se as coisas acontecessem por obra e graça do Espírito Santo. Se acontece, são outras coisas. Isso não. Isso é um processo político. Então, ninguém tem um governo A, B ou C porque merece ou deixa de merecer. Porque senão a gente vai dizer assim, é bom ter ditadura. Não, de jeito nenhum. É bom ter lá, né, na África, países ainda, pessoas morrendo de fome. Né? Aqui a gente tem a fome aumentando conforme a própria ONU. Então, evidentemente, que não é isso. É um processo político de correlação de força. Se as elites brasileiras, elas entendem que tem que impor a zumbização do povo brasileiro, elas também têm que ter consciência que isso não dura para sempre. E que não é dessa maneira que vai se só aumentar o acúmulo da riqueza. Esse acúmulo de riqueza pode levar a um processo difícil na sociedade. Né? Então é necessário refletir sobre isso, porque lá é que estão os representantes e todos aqui têm interesses diferentes. Né? Então, evidentemente, que assim como também no judiciário, assim como no executivo, são interesses que tem, mesmo que a forma de chegar a ele seja diferente de cada um. Né? O Ministério Público, a mesma coisa, etc. Né? Então, evidentemente, que são interesses que estão postos. Então, se são interesses que estão postos, por isso que você ouve, né, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho defender a reforma. Né? Que é um interesse. Isso não quer dizer que todos os juízes, ministros, etc., defendam isso. Parte vai defender, parte não vai defender. Hugo tem colegas juízes de trabalho que defendem e que vão julgar como a reforma. Inclusive já colocaram isso. Mas a maioria entende que é diferente, ele vai falar sobre isso, né? Porque alguns tentaram chantagear o judiciário. Então é trabalhista. Então, evidentemente, que é nessa perspectiva, tem que se juntar aqueles que tenham interesse de melhoria, né? Não há necessidade de desespero, evidentemente, certo? O desespero é individual, ele não é coletivo, certo? Então, evidentemente, que paulatinamente é tentar reverter o que for possível, já que nós não estamos em nenhum tipo de processo de desestruturação da sociedade no sentido mais profundo. Estamos num processo, no momento, de uma luta política, parlamentar e midiática e judicial, certo? Agora pode mudar dependendo desse entendimento e do que vai acontecer daqui para frente, não só no setor trabalhista, mas no conjunto. Qual vai ser o reflexo disso? Né? Assim, só para vocês terem uma ideia, aquela crise no Rio de Janeiro, de atraso de salário de servidores, etc., já foi reflexo da desmontagem do Estado brasileiro. O Brasil é o único país que, dentro dos países capitalistas aí desenvolvidos e de outros,
que destrói suas empresas, entregando aos estrangeiros totalmente. É o único. Né? Nem no pós-guerra a Alemanha fez isso. Né? Se não tem aquela, né, se a Bayer é bom, a Bayer é uma empresa alemã, tinha outro nome na época da guerra, mas preservaram, mudaram o nome e daí. Se a Bayer é bom, né? Para rato, né? etc. Para, né? Porque eles vendem de rato, que eles vendem também. Então, evidentemente, que é nesse sentido que a gente pode tentar modificar. Vamos para o enfrentamento aí no dia a dia, seja judicialmente, seja nos livros, etc., seja nas mobilizações que venham a existir, dependendo da realidade, certo? Mas a perspectiva é essa. Agora, é muito profunda a mudança, é muito profunda e vai entrar paulatinamente. Tem muitas empresas, por exemplo, que não fecharam acordo coletivo até ontem. A partir de segunda-feira vão fechar, com novas regras, etc. Né? Aí colocado, certo, gente? Logicamente que o nosso convidado tem muito mais aí a trazer para vocês, até porque tem também uma visão mais ampla ainda, né, dessas questões que estão acontecendo devido à sua vivência e da sua representatividade dentro do processo social e da justiça do trabalho brasileira. Tá? Obrigado.